século imagético, onde a aparência, onde também a qualidade de vida, onde também o fato da gente estar vivendo mais, né, a questão da longevidade, a estética é um segmento da medicina e de outras áreas também, a gente vai falar sobre isso, que ganhou nuances difíceis de serem tangibilizados e demandas também. Né, cada vez mais profissionais, acadêmicos, né, profissionais formados da área da medicina, atuam nessa área, profissionais técnicos, aí tem a indústria, né, de todos os produtos, mas tem também a tecnologia. Então, assim, é um alinhamento de planetas dentro desse universo chamado estética que nós precisamos estar atentos. E aí, de tanto a gente abordar sobre isso e ler sobre isso, um dia alguém falou sobre um tema que a gente falou, opa, não abordamos isso. E nós começamos a fazer perguntas, porque o mundo é feito de perguntas. Será que o direito está atento a isso? O direito também, cada vez mais, tem abraçado desafios diferentes, né? Tem coisa que ainda não foi regulado ou legislado, né? O direito também, ele se vê diante de novas áreas, novas demandas. Mas o direito na estética, ele precisa ganhar a proporção que os tratamentos estéticos ganharam. E os tratamentos que ganharam, para o bem e para o mal, porque como em todas as áreas, também tem o bom uso e o mau uso. Tem o que é para valer e tem o que a gente se torna cobaia. A gente sempre vai ter que fazer essa escolha quando a gente atua ou quando a gente busca um serviço, e a gente sempre vai encontrar os dois lados. É aí que mora o perigo e é aí que mora o direito, principalmente, né? Nem sempre a gente tem as ferramentas ou o conhecimento para fazer escolhas certas. E essa área é uma área que cada vez mais tem demandas sendo judicializadas por diversas questões. E foi aí que você começou a atuar de forma, inclusive, inovadora, reconhecido nacionalmente, dentro do direito estético, seria assim. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Nairon Brandão, advogado, especialista em contratos empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, entre outras especializações, né, e qualificações, e em direito e processo do trabalho pela Mackenzie, e atua também como coach na área do direito. Essa aí eu vou deixar por último, esse do coach, porque há controvérsias. Há controvérsias. Como tudo, né? Como foi que você foi parar na área da estética e, principalmente, por que você foi parar na área da estética como advogado? Bem-vindo. Antes de tudo, muito obrigado. É um prazer imenso estar com um dos ícones da TV piauiense, se não do meio norte do Brasil e do Brasil. Obrigada. Sou um fã seu, eu acho que você é uma ótima comunicadora, abordando o tema como se tivesse sido eu aqui, né? sobre o assunto de direito estético. Direito estético, quando chegou para a gente como inovação, mas uma curiosidade ao mesmo tempo, né? Costumo falar que o direito estético ele caminha junto com um pouco com a minha carreira e junto com o meu casamento. Porque a minha sócia também atua no direito estético. Então, nós dois começamos a ter esse insight que tem um ramo empresarial que aumenta 519% todos os anos. Inclusive, na pandemia, aumentou 500%, enquanto todo mundo estava parado. Então, a gente falou, por que não enveredar no direito estético? Então, começamos a cada vez mais estudar, nos debruçarmos sobre as decisões jurisprudenciais, entender o que estava acontecendo, e muitas pessoas falavam, isso é direito médico? Não, isso não é direito médico, isso é direito estético. Qual é a diferença? A diferença, o direito médico ele vai estar relacionado com responsabilidade médica, muitas vezes em foco em erros médicos ou não. Já no direito estético, a gente tem uma variante. No direito, a gente costuma falar, Maia, que existe uma questão chamada de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é quando o fornecedor do serviço ou do produto, ele se responsabiliza por algum problema que aconteceu, algum vício no produto, no serviço. Então, ele vai estar relacionado com o direito objetivo. Quando que essa curva muda para o direito estético? Quando eu informo para o meu consumidor quais são os riscos razoavelmente esperados ou os resultados razoavelmente esperados com aquele tratamento. E aí eu deixo de ser direito objetivo e deixa vir a ser direito subjetivo. Que aí o cliente vai dizer assim, você errou por conta disso. Pois tá, pois a gente vai fazer ilações de provas por meio de perícia, por meio de apresentação documental. Ou de um lado, ou do lado do paciente, do cliente, ou do lado da empresa. Ou do lado da empresa. Depende de quem está demandando. Exatamente. Mas existem as duas áreas, os dois lados. Existem os dois lados.
De um lado, do consumidor, ainda a gente está falando do direito do consumidor, que é o ramo do direito extremamente conhecido, que difundido e todo mundo entende um pouco de direito do consumidor, até porque todos nós somos consumidores. E já no direito estético tem essas nuances, essas variações. Eu vou te dar aqui um exemplo. No artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CDC, ele fala que você tem que falar quais são os riscos razoavelmente esperados com o tratamento... Que é o Código de Direito Civil. Não, do CDC, do Código de Direito do Consumidor. Direito do Consumidor. Ele mesmo já traz isso, que você tem que falar quais são os riscos razoavelmente esperados e os resultados razoavelmente esperados. Vou te dar aqui um exemplo para a estética. Quando você vai fazer um tratamento de depilação a laser, um dos riscos do tratamento de depilação a laser é queimadura. Você pode sofrer uma queimadura, hiperpigmentação, que é escurecimento da sua pele, hipopigmentação, que é clareamento da sua pele, criação de crosta, feridinhas, isso tudo pode acontecer. De outro lado, também, a questão do resultado. O resultado do tratamento estético de laser, ele está relacionado com o período que você vai fazer o procedimento estético, entre 30 e 60 dias. Por que isso? Porque na ciência da depilação a laser, eu preciso estar coincidindo o tratamento com a fase de crescimento anágena do pelo. Existem 3 fases de crescimento do pelo: anágena, catágena e telógena. Nessas duas não cresce, só na anágena, não destrói. Que fases são essas? É quando ele está nascendo? Nascendo, se desenvolvendo e no começo no bulbinho. Tá. Então, quando que ela vai conseguir ter a eliminação? Na fase anágena. Então, por que você vai fazer um tratamento de depilação laser e você tem que esperar entre 30 a 60 dias? Que é para coincidir. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Se recomenda o tempo que o pelo leva para nascer de novo. Exatamente, exatamente. Então, por que eu tenho que falar que depende do resultado, depende de questões fisiológicas, comportamentais, hormonais e também desse período de tempo? Por quê? Porque pode coincidir em todas as suas 10 sessões na fase anágena, mas pode ser também que tu fizeste 5 sessões e todas as fases catágena ou telógena. E já vai ter uma possibilidade de você ter que fazer mais sessões. Aí que vai entrar o direito estético. Onde, Nairo? Eu informar no direito contratual, eu bebo na fonte do direito contratual e falar, Maia... Eu ia te perguntar quais são os direitos que são... Correlacionados. Então, inicialmente eu vou beber na fonte do direito contratual. Então, até minha formação em contratualista me ajudou a criar essas teses em relação ao direito estético. Então, eu cheguei aqui e vou explicar para a Maia. Maia, para você ter um bom resultado na depilação a laser, você vai precisar de pelo menos 10 sessões, havendo talvez necessidade de mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o direito contratual e o direito do consumidor, porque eu informei para a Maia que ela precisava de ter um risco razoavelmente esperado do tratamento e o resultado, e também no direito do consumidor explicando quais são as exigências do Código do Consumidor. E, ao mesmo tempo, no contrato está prevendo essa possibilidade. Então, o que a gente precisa trazer para esse ramo novo? Previsibilidade. Por quê? Porque ainda o legislador ainda não se atentou a situações de regulamentação específica sobre o direito estético. A maioria das empresas perde. Exatamente. Né? Quando isso vai a julgamento. Porque também, Maia, assim, as empresas elas têm crescem muito rápido, é um ramo que você cresce muito rápido, monetiza muito rápido, só que muitas vezes o empresário não está preparado para uma demanda judicial. Esse talvez seja um dos ramos que eu costumo falar que mais precisa de compliance. O que é compliance? É eu me antecipar aos problemas e vislumbrar um fato futuro. Que aí você traz uma governança para dentro de uma empresa, organizando todos os teus processos, que é fundamental. Isso eu falo não só para a estética, mas qualquer empresa. De qualquer modo, eu penso assim, se eu fosse advogada nessa área, eu iria, claro, advogar para consumidores e para empresas. Embora eu sei que muitos escritórios optam por um ou por outro. Até porque você advogar para a empresa, você ganha mais do que advogar para consumidores. Depende do consumidor e depende da empresa, né? Então, tudo depende, gente. Eu acho que as empresas, onde mora o perigo, que eu penso, quando você usou o exemplo do laser, que a gente pensa pele, melanina e outros fatores, aí a gente pensa fatores de risco, idade da pele, né? Sim. Porque a pele, dependendo da idade dela, ela pode cicatrizar mais rápido ou não. Às vezes a pessoa tem tendência a queloides. Eu estou usando aqui vários exemplos aleatórios que se aplicam ou não a laser, né? Mas exemplo de pele. Então, assim, eu penso que as clínicas de estética, e eu sei que tem clínicas assim, e talvez seja um modelo a ser seguido, deveriam
se cercar de profissionais multidisciplinares. Ao mesmo tempo que eu posso ser uma biomédica ou uma fisioterapeuta que atua nessa área, certificado ou não, reconhecido ou não, talvez tenham áreas como dermatologia que detenha conhecimentos e práticas que vão auxiliar para aquele resultado ser satisfatório. Porque eu acho assim que a maioria das clínicas, de novo, existem honrosas exceções, gente. A gente está falando aqui, colocando exatamente o que o doutor Nairon falou. As clínicas estão pipocando de estética. De amadores, de profissionais, de pessoas de alta performance, de gente séria, como em toda a área tem, em qualquer segmento. Mas eu acho assim que você prescrever exames, porque eu acho que deixa a clínica e o paciente, que serve aos dois, menos vulneráveis, não? Sim. Desculpa se eu me alonguei, mas eu precisava contextualizar, entendeu? Não, claro. A gente primeiro tem que fazer uma divisão bem clara quando você fala de centro estético e clínica de estética. Pois me ajude. Centro estética é um centro de estética relacionado com esteticista, biomédicos estetas, fisioterapeuta dermatofuncional, odontologista esteta, né? Quando você está falando de clínica estética, você está falando de clínica dermatológica que trata sobre estética. Eu acho que tem dos dois tipos. Exatamente. Aí qual a grande confusão também nessa situação toda? Muitas vezes, na prática, a gente vê o cliente, aconteceu a situação no centro estético. Aí depois ele fala, mas você não tinha um médico, e esse problema, eu vou lhe denunciar na vigilância sanitária, e vai ter um problema maior do mundo. A clínica precisa ter um médico, né? A clínica, sim. O centro estético, não. Tanto que a precificação do centro estético, geralmente, ele é mais baixo do que a precificação de uma clínica estética. Né? Então, tem essa divisão. Não tem gente que coloca, mesmo não sendo qualificado para ser clínica, coloca o nome de clínica? Aí a gente já entra numa situação de direito administrativo que vai casar com direito estético, né? Que aí você vai saber, quem é seu representante legal? É um biomédico, é um fisioterapeuta, é um esteticista, né? Então, assim, quando você fala que é clínica estética, o conselho pode lhe ter a representação. Por quê? Porque você é um centro estético. Existe essa nomenclatura que muda totalmente. Então, para o consumidor, ele deve, para ter certeza de que é uma clínica estética, ele deve prestar atenção em que documentos, ele deve exigir que comprovações? Sobretudo, a questão do responsável técnico. Que o responsável técnico é que vai nortear se ele é uma clínica de estética ou um centro estético. Sim. Então, é bem interessante. Sim, legalmente falando. Legalmente falando. E, assim, Maia, o mais importante também, tanto na clínica estética quanto no centro estético, é se cercar de documentações para informar para o paciente o que pode acontecer com o procedimento. É aquela questão, o que é combinado não sai caro. Tipo, eu quero cancelar. Pronto. Eu comecei, mas assim, nem tem resultado ainda, porque o resultado só vai aparecer no final do tratamento, por exemplo, e quero cancelar. Eu posso? Tá, se você quer cancelar, se você tiver o contrato. O PROCON, ele já se manifestou no sentido de que multa só pode ser aplicada caso haja contrato. Por quê? Aqui é um contrato de prestação de serviço. Ele vai ser norteado pelo artigo 603 do Código Civil, que é de prestação de serviço especificamente. Só que eu tenho que fazer uma ponderação no direito aqui, já trazendo a questão da previsão do CC, que é do Código Civil, com o CDC, que é do Direito do Consumidor. Eu não posso cobrar 50% que está no Código Civil. Então, eu tenho que fazer um balizamento, 20%, 30%, 10%. Eu costumo falar que a empresa precisa primeiro saber qual é o custo operacional com aquela atividade, para ela poder informar para o cliente dela. Olha, se é um tratamento prolongado de emagrecimento, então você vai ter 10 sessões de criofrequência, de radiofrequência, de manta, de massagem. Você já sabe tudo. Sei tudo. Se tu me perguntar, eu sei tudo. Você praticamente é um esteticista. Inclusive no escritório eu faço uma semana anual em que a gente traz esteticista para explicar para todos os advogados como é que funciona. Sim, importante. Né? Isso é importante, a gente traz. Então, assim, se ela disser que você só vai ter resultados a partir da 10ª sessão e eu quero cancelar antes, eu não posso, se eu tiver um contrato. Se você tiver o contrato, provavelmente vai ser aplicado a multa, né? Geralmente a multa que eu estabeleço é entre 10% a 30%, que é o normal. Por que eu vou te explicar 30% a 30%? Custos operacionais, taxa de cartão, imposto, royalties, às vezes quando é franquia, né? Comissionamento. Então, tudo isso aí são custo operacional com aquela atividade, né?
Tem muita discussão em que, é 10%, é 20%, é 30%. Quando você fala 10%, você vai para a lei do mutuário, que é uma lei que estabeleceu 10%. Ele não é uma previsão do direito do consumidor. Isso daí é um mito. Um mito. São várias coisas. Por exemplo, quando a gente pensa em estética, sendo em centro ou em clínica, que você já deixou claro qual é a diferença, a gente também tem um alinhamento. Eu costumo usar muito esse termo, mas é porque ele facilita muito o entendimento. Um alinhamento de planetas, que é a indústria do cosmético, a tecnologia aliada à indústria de equipamentos, a qualificação do médico e a qualificação de quem vai fazer aquele tratamento. Porque, muitas vezes, o médico credenciado, autorizado, qualificado, ele tem que treinar a equipe dele, que nem sempre tem a mesma qualificação que ele, para poder ministrar aquele treinamento, ministrar aquele tratamento, né? E aí, de repente, o problema foi com a indústria, o produto utilizado, né, que é um risco. E existe toda uma indústria de faturamento. Usa o meu produto, que eu vou te dar viagens, que você vai ganhar, eu vou te dar um mundo, se você, como tem de medicamento. Todo mundo sabe disso. Não é ilegal, mas é praticamente imoral. Então, assim, mas é um mercado, é business. Não existe ilegalidade nisso, porque todo mundo sabe que acontece isso. É a mesma coisa do equipamento. Se eu recebo um equipamento de última geração, de alta tecnologia, e eu vou ministrar, eu preciso estar treinada para aquele equipamento e toda a minha equipe também. Existe algum caso em que a responsabilidade foi da indústria da tecnologia, ou foi da indústria do cosmético, ou foi do centro, ou foi do paciente? Tá. Vamos lá, eu vou dividir aqui em potinhos. Eu gosto de dividir em potinhos. Pode botar os potinhos, que são muitos. Você usa potinho por causa dos produtos, né? Também. Ele dizia, eu vou dividir em caixinhas. Ele já pensa como esteticista. Vou dividir eles nos potinhos aqui para a gente poder explicar melhor isso. Eu adorei os potinhos, vou adotar. Então, assim, Maia, primeira situação. Existe no direito uma nomenclatura chamada excludente de responsabilidade. Que provavelmente todos os telespectadores já devem ter escutado, e você escutou muito mais esse termo, né? Mas pode explicar, tá? O que é isso aqui? Qual é o excludente? Excludente é quando eu deixo de me responsabilizar por qualquer fator que retira a responsabilidade do fornecedor de serviço. Exemplo, culpa exclusiva do consumidor. Quando eu falo que culpa exclusiva do consumidor, eu preciso ter informado para o consumidor que havia algum risco razoavelmente esperado e ele não se atentou àquelas recomendações que eu passei. Vou voltar aqui para a questão do laser, que eu acho que é fácil para as pessoas entenderem essa dinâmica do laser. Quando você faz uma depilação a laser, você não pode se expor ao sol, né? Nos próximos 15 dias, antes de fazer a sessão, e 15 a 20 dias depois. Né? Então, eu costumo recomendar às empresas a fazer o quê? Fazer um termo de consentimento, responsabilidade e livre consentimento, é o chamado esse termo. E nesse termo tem que explicar, olha, você não pode ir para o sol, você não pode ir para a praia nos próximos 20 dias depois da sessão. O consumidor vai lá e vai para a praia. Então, ele vai estar se colocando em risco para poder acontecer a situação. E aí eu gosto de trazer uns causos assim, jurídicos, meio da prática, para as pessoas verem o que acontece. Tem uma empresa que eu assessoro em Fortaleza, em que uma das clientes, ela tem, né, um negócio em Jericoacoara, e ela foi para Fortaleza exclusivamente para fazer uma sessão de depilação a laser. E ela chegou lá na clínica de vestido, né? Geralmente vai realmente de vestido. Ela fez a depilação na região da virilha, né? E posteriormente ela usou e vestiu uma roupa de lycra, roupa de academia. Quando isso aconteceu, uma das gerentes ligou aqui para o escritório e falou: doutor Naira, aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu falei: grave agora a câmera. Grave agora a câmera, que vai dar problema para a gente. Dito e feito, Maia. Ela viajou de... Guardar a imagem da câmera. Guardar a imagem. Dito e feito, ela viajou de Fortaleza. Ela já vestida, claro, saindo. Vestida, pegou a Bom câmera... que se diga. Ela... Tô lhe ajudando. Exatamente. Não, ela saindo da clínica, né, obviamente. Aí ela pegou e entrou com o vestido e saiu com a roupa leg. Todo mundo achou estranho, por que isso? Né? Já ela sabia que não podia vestir roupa apertada. E ela sabia? Ela sabia, estava no termo contrato. de consentimento, estava no contrato, estava com os documentos anexos ao contrato também. E aí, o que ela fez? A gente cria uma situação que você até me perguntou, o que é que a gente pode fazer com um profissional para poder dar todo um aparato, um médico dar o aparato, a clínica dar o aparato? POP. O que é POP? Procedimento operacional padrão.
E esse POP eu vou especificar... Processo. E aí eu já vou entrar no direito do trabalho estético. Olha só a comunicação deliciosa que você está num único ramo conversando com todos os outros. Porque através do POP eu falo, aconteceu uma situação que foge ao habitual. O que é o habitual numa clínica dessa? A cliente entrar de vestido e sair de roupa leg, foge do habitual. Então, porque ela foi orientada a não usar malha. Ela não usar malha. Então, ali já entrou no POP. Então, a funcionária já tem que ficar atenta para poder falar. Todo mundo treinado para prestar Todo mundo atenção. treinado. Então, foi má fé. Então, aí eu vou já explicar o que aconteceu aqui. E aí, quando foi 3 semanas depois, veio a ação judicial, ela pedindo R$40 mil porque foi queimada. Porque disse que a região pubiana dela, a região da virilha, estava totalmente queimada. Na audiência, a juíza que estava presidindo a audiência percebeu a má-fé da cliente. E percebendo a má-fé da cliente, perdeu a causa, tendo uma sentença julgada no ato da audiência e ainda respondendo por litigância de má-fé. Por quê? Ela que teve que indenizar. Ela que teve que indenizar a clínica. No mesmo valor? R$4 mil. De 40 que ela estava pedindo, foi, vocês 10%, botaram 4 mil. A juíza aplicou multa de 10%. E tem muita precedência nesses casos já? A gente, na verdade, está se criando um precedente. Porque anteriormente, o que a gente percebia? Todas as ações praticamente eram para o lado do consumidor. Então, R$30 mil, R$15 mil, R$2 mil, R$20 mil. Eram indenizações altas. Hoje a gente está vendo já uma postura já do juiz entendendo como é que funciona. Está havendo uma redução, até pela quantidade de processos que está vindo. Então, acho que já está tendo um maior conhecimento do que realmente acontece. Está havendo também uma certa conscientização também de peritos judiciais para entender se a clínica ela informou tudo o que deveria informar. E para entender os dois lados, porque precisa ser julgado e os dois lados têm que ser levados em conta, empresa e consumidor. E aí eu falo também, eu defendo uma empresa, mas assim, muitas vezes, se a empresa não trouxer todos os aparatos de informação, de contrato, de termo de responsabilidade, de acordos, de extrato, ela está agindo também de forma errada. Sim. Então, ela está ajudando acabando de ser condenada. E aí, Maia, o muito importante, quando a gente faz esse trabalho de acompanhamento, que eu falo que é governança dentro da empresa, que você traz o instrumento jurídico e humaniza também. Vou te contar aqui uma história que aconteceu no Rio Grande do Norte, Natal. Uma vez uma pessoa com câncer, ela tinha seus 65 anos e ela queria fazer o procedimento estético e não iria dar resultado para ela. Simplesmente não iria dar resultado. E falaram conosco e falou que eu quero uma resolução, que a cliente ela quer fazer o tratamento. Eticamente, eu estou errada se eu fizer, né? Deve ter dito isso pra você. E assim, dito para ela, vocês têm os riscos razoavelmente esperados, vou informar tudo. Aí eu falei, gente, mas aí tem uma situação de feminilidade. Uhum. Tem uma situação da pessoa que está passando por um processo de câncer, a pessoa que ela quer se sentir mulher, que ela quer se... Câncer de mama. Ela quer se sentir acolhida, ela quer se cuidar. Ela simplesmente quer se cuidar. E foi isso que ela falou. A gente fez uma videochamada, né, que eu estava aqui em Teresina, e ela falou assim, doutor, eu faço qualquer documento que o senhor quiser, eu me responsabilizo. Mas eu quero me sentir mulher. E aí, o que a gente traz para aqui? Termos de responsabilidade, de livre consentimento, como eu falei para ti agora há pouco. E aí, no termo, né, eu trago o termo e falo, olha, não vai dar resultado, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E ela sabia todos os riscos razoavelmente esperados. Só que mudou para aquela mulher, durante o tratamento, ela ficou 12 meses na clínica, e ela falou, mudou o meu tratamento. A empresa e o cliente, ele deve informar os riscos que ele acha que tem e as experiências negativas que ele teve, porque só o que tem é gente acumulando experiência negativa nessa área. Assim, é real isso, por causa desse boom na área de estética. E a empresa, ela deve informar sobre os riscos ou omitir do processo? Omitir risco? Nunca. Nunca. É a mesma coisa se você ir a um médico, ir para um advogado e perguntar, doutor, eu vou ganhar a causa? Você tem um bom direito, você tem uma previsibilidade, boas provas, mas eu não posso lhe garantir o resultado finalístico. E aí que está o problema, quando eu lhe garanto o resultado finalístico. Porque assim, Maia, a minha sensação de resultado, de satisfação, é diferente da sua. O belo é subjetivo.
O que é belo para mim, o que é belo para você? Satisfação. Você vai entrar numa questão psicológica. Eu disse que é um alinhamento de planeta. É um alinhamento de planeta. Alinhar essas expectativas de um tratamento estético. Aí você imagina, se eu não tenho nenhuma documentação, para você alinhar isso fica mais complicado. E as clínicas, elas gostam muito de, que eu acho que, eu não sei se você já teve problema com isso, mas eu se eu fosse advogada, e sendo da área de comunicação, eu teria cuidado com o antes e depois. Sim. Tem... Aquelas fotos de antes e depois nas redes sociais, né, Cleiton? Porque é tipo assim, antes quanto tempo? Depois, quanto tempo? Sim. Eles não dão essas informações. Sim. Antes, com que idade? Antes, quantas sessões depois? Até as sessões eles até citam, mas a gente nunca sabe se é verdade. Na realidade, eu acho até que a gente vai passar por um processo de modificação dessa situação em relação a clínicas estéticas, que já é uma realidade. Em março de 2024, o Conselho Regional de Medicina ele já regulamentou essa situação, então vai poder trabalhar com antes e depois. O que eu penso? Eu penso que vai ser uma tendência os outros conselhos começarem a regular também essa situação do antes e depois. Que aí vai trazer essa previsibilidade que está te inquietando nessa pergunta. Como? Quanto tempo? Por quê? Como que eu posso ofertar? Eu não acredito. Exatamente. Por quê? Porque assim, eu sempre falo para o meu cliente, primeira coisa, você tem que pegar o antes e depois por questão de parametrização. E eu não acredito não porque eu estou achando que é mentira, é porque eu tenho muitas perguntas. Sim. E para acreditar, eu preciso que elas sejam respondidas. Sim, sim. Não, e é verdade isso. Então, assim, eu acho que a partir dessa movimentação do Conselho de Medicina, vai ser uma tendência no ano que vem ter uma regulamentação dos outros conselhos também. Eu acredito. De dizer, você mostre o antes e depois, mas para mostrar o antes e depois você tem que... Essas são as regras, tal. É porque eu acho assim, que o depoimento mais valioso, eu como profissional de comunicação, e que faço consultorias nessa área, são as provas sociais, que a gente chama na comunicação, e no próprio marketing. Que é tipo assim, a pessoa está tão satisfeita, que além de te levar mais clientes, ela vai pegar o celular dela e ela vai gravar. Claro. E ela vai contar. Isso não tem preço. Isso assim, se a pessoa ficar fazendo tratamento sem pagar, porque concedeu, não paga, entendeu? Porque é de verdade. E eu acho que eu tenho muito apreço por profissionais de bioestética, por fisioterapeutas, por profissionais que estudam, que investem, que compram equipamentos caríssimos, se endividam com banco. Porque, gente, os equipamentos são muito caros. A gente está falando de equipamentos de 200 mil, a gente está falando de carros de luxo em um A gente está falando de R$500 mil de reais, de alguns equipamentos. Né? Então, assim, e aí também você vê que o mercado, ele começa a separar algumas coisas. Porque se você tem talento, se você tem capacidade de se endividar ou de comprar, né? E se você é ético, se você tem outras coisas e você tem qualificação, naturalmente você vai ter o teu tipo de clientela. Porque também o que você vende junto com essa tecnologia, o que custa, não vai ser para qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem uma camada que está fazendo mais simples e que está entregando, e que também pode ser reconhecida por um tipo de cliente. O que não pode, em nenhum dos casos, é ter mentira. Claro. Então, assim, porque muita coisa, a maioria das coisas é irreversível, doutor. Eu tenho certeza. Você não se deparou com um caso que você disse, esse eu não aceito? Isso é normal na profissão da gente. Tem casos que no escritório eu não pego. Tem casos que eu não pego em ramos do direito, né? Tem algumas situações que eu não pego e a questão ética... Como qualquer profissional. Né? Eu fechei com a minha sócia, fechei com os associados do escritório, fechei com o pessoal do escritório e alguns casos eu não pego. Né? Não é defender a qualquer custo. Não é defender, porque eu preciso acreditar no que você está fazendo e eu tenho que comprar aquela briga com você, entendeu? Eu acho que na advocacia, eu costumo falar assim, Maia, eu sou apaixonado pela minha profissão, eu realmente amo o direito. Né? Eu amo, eu gosto de fazer, eu gosto de brigar. Se eu vou para uma audiência, eu falo, uau, eu vou para audiência hoje. Eu não sou aquele cara que fala, ai meu Deus, hoje vai ter audiência. Não, eu vou e me preparo e olho e vejo, e se tiver sustentação oral, eu quero estar ali, eu vou dar voz para o meu cliente, dar a vida ao meu cliente. Porque, assim, a pessoa está confiando em você. Quando você fala da medicina... Mas para você fazer isso, você precisa confiar no Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, porque a briga, eu preciso que aquela briga faça sentido para mim. Se alguém te chamar para advogar, não a favor de empresas, mas a favor do consumidor, você advogaria? Se o consumidor ele tiver razão e ele não estiver agindo de má fé,
e a depender da situação, obviamente, se não for a Sim. empresa que eu advogo, porque não pode, questão ética, sim. Direito estético é direito estético para os dois lados. É dos pra dois você, lados, né? Só que, assim, eu não advogaria se eu percebesse que era uma situação de má fé. Do jeito que você não advogaria para a empresa, você também. não advogaria para Porque a pessoa. na empresa, o que acontece? Eu já estou preparando a empresa para que ela não incorra na má fé. Então, Sim. já começa daí, a primeira situação. Se aquele cliente ele não quer atender às minhas orientações, ele já não faz parte do meu cartel de cliente. Então, ele não Sim. tem aquela conexão comigo. Então, ele deixa de ser meu cliente. Sim, Né? sim. O trabalho em home office, para encerrar, teve e ainda tem muito. Sim, Como? Porque, assim, você está atuando numa área que ainda vai ser muito regulada, sim. né? A demanda exponencial e por coisas que são precedentes. É uma história que está sendo escrita nessa década, que é a terceira do século XXI, Sim. a gente já vai para praticamente a metade dela. Home office é uma realidade, é um caminho sem volta. Embora a telemedicina no Brasil, com muito atraso, validou a telemedicina, né? Uhum. Então, validou o que pode ser feito em home office. Na estética, você já teve casos assim? Maia, quando você está falando de tratamento estético, o contato físico ele é substancial, né? A gente está falando de centros estéticos, especialmente, geralmente os tratamentos são massagens linfáticas, são depilação a laser, botox, ácido hialurônico, então precisa ter o contato. Quando você está falando de telemedicina, a gente está falando de consultoria. Mas existe o atendimento na área de estética pelo home office. Não, também, existe né? também, existe muita empresa que faz hoje em dia consultoria de emagrecimento, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Mas a consultoria eu consigo te dar essa informação, que é a mesma coisa eu como advogado. Eu como advogado, eu estou aqui em Teresina, mas eu assessoro uma pessoa no Rio Grande do Sul, lá em Roraima, tranquilamente, pelo computador. Hoje a tecnologia nos facilita isso. Quando você vai falar de tratamento estético, alguns segmentos, alguns tratamentos eu consigo te ofertar. Mas geralmente ele está sempre agrupado com alguma coisa. Quer que eu te fale aqui? Exemplo, emagrecimento. Se eu para fazer um procedimento de emagrecimento, eu vou trazer reeducação alimentar. Aí junto com a reeducação alimentar, eu vou te fazer uma consultoria. E eu faço massagens linfáticas. Eu faço radiofrequência, manta e criolipólise. Então, a informação, a consultoria é dentro de todos os outros que eu posso fazer junto contigo. Então. E eu acrescentaria, eu também solicitaria exames, não que eu seja da indústria dos exames, mas é porque eu acho que existem as taxas dentro do perfil inflamatório, né? Eu digo isso porque a própria área de nutrição ou de nutrologia, ela já trabalha com isso, porque às vezes a pessoa pode fazer cirurgia bariátrica, ela pode fazer outras coisas, mas às vezes é um perfil inflamatório que precisa ser tratado também, para aquele tratamento também ter êxito, né? Então, assim, tem várias coisas, que é a minha grande queixa em relação à estética. Eu acho que ela precisa ser municiada e ter uma retaguarda de exames que liguem Lé com Cré. O que eu vou fazer, com o que vai dar resultado e quem o paciente é. Mas é exatamente o que a gente estava conversando naquele início. Existe uma série de documentação hoje que o direito estético ele tem que trazer para poder dar regulamentação. E, além do contrato, eu tenho que fazer a anamnese, que é como qualquer procedimento de saúde, você tem que trazer termo de consentimento, termo de responsabilidade, hoje, termo de LGPD, que eu vou tratar da tua imagem. E eu vou tratar dos teus dados. É esse due diligence? Exatamente. Você vai trazer essa governança para dentro da empresa. Você tem que trazer essa governança. Porque sabe o que vai acontecer? Se você trouxer várias empresas fazendo coisa correta, a gente vai chamar um fenômeno chamado dumping social. O dumping social eu influencio positivamente e eu também influencio negativamente. O que aconteceu com a reforma trabalhista? Por muito tempo, se trabalhou muito errado no Brasil e aí tem a situação de várias demandas judiciais e virou febre na esfera trabalhista. Veio com a reforma trabalhista falando que aquilo ali não poderia acontecer daquela forma e deu um freio. O que estava acontecendo? O dumping social. E aí, muito que falava, o empregador está trabalhando errado, agora o empregado também está querendo se beneficiar dessa situação. E aí veio a reforma trabalhista. Para quê? Para frear essa situação, para não acontecer o dumping social. E hoje a gente está fazendo o mesmo fenômeno na estética. Está começando. Qualquer tratamento, a pessoa fala, não gostei do resultado. Sim, mas não era dentro do esperado, mas eu não gostei. Vou discutir judicialmente. Às vezes com razão e às vezes com fins monetários. Sim. Né? Então, Sim. é muito importante assim, Maia, porque
profissão da estética iniciou na França, há mais de 60 anos. E aqui no A Brasil... biomedicina começou há muito tempo. há muito tempo. E o que aconteceu aqui no O Brasil... laser começou com a biomedicina. Exatamente. E o que aconteceu? Aqui no Brasil a gente tem um fenômeno diferente. A medicina ela se apropriou, muita autoridade, diga-se de passagem, da questão dérmica, questão de tratamentos estéticos. E deixou um pouquinho de lado os esteticistas, que hoje eles estão começando a retomar esse posicionamento que lá na França era do esteticista, que é do esteticista. Se você for fora do Brasil... Como o biomédico no Brasil era mais tido como uma pessoa que trabalhava em ambulatório. Exatamente. Né? E a biomedicina é tão importante que quem fez do vírus da Covid foi uma mulher biomédica. Quem decifrou, tá, pra gente? Cadeia. Quem decifrou a cadeia, tem um nomezinho técnico, eu vou ficar devendo a vocês. O sequenciamento do vírus da Covid foi uma biomédica, uma mulher e biomédica. Né? A gente não esperava que fosse da biomedicina e que fosse uma mulher. Né? Então, assim, 2 super marcos aí. Bom, a gente pode falar, eu vou deixar você falar. Maia, assim, se você for falar de mulher aqui, é incrível nesse segmento. Tem mais mulheres do que homens, muita né? mulher forte, muita mulher empreendedora. É incrível a forma de governança. Hoje eu Agora, vejo... os homens estão procurando muito também tratamento de Sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Antes era metrosexual, agora é qualidade de vida, é vaidade, tudo bem. Sabe o que acontece hoje? Eu falo do casal. É engraçado. Começa o casal, a mulher começa a empreender no estético, né? Começa a fazer, ganhar dinheiro. O homem tá aí o homem ele trabalha com reciclagem, sei lá, engenheiro. Não aí faz, ele deixa e vai pra dentro da empresa. Trabalhar junto com a mulher. Mas é porque homem hoje, ele tem que ser útil. Brincadeirinha, gente. É só pra gente encerrar assim. Mas, na verdade, tanto o homem como a mulher, eu acho que quando eles se somam e conseguem trabalhar juntos, é muito bacana. E se você tem um parceiro, uma parceira, ou um amigo, acho que trabalhar em collab e juntas experiências, muitas vezes o seu parceiro ou a sua parceira vem com uma experiência de uma área que aparentemente não tem nada a ver e que tem tudo a ver. Às vezes é o administrativo, é o financeiro, é o RH, é o jeito de ser, porque hoje está tudo muito junto e misturado. E aí você vai entrar aí na questão de inteligência emocional, que a gente começou lá no iniciozinho falando, por que coach com empreendedorismo e com direito? Você é coach? Eu sou coach. A minha pergunta, você é coach? Eu sou coach. O próprio tom da minha pergunta, viu, gente? Eu sou coach da área de empresarial. Então, o que acontece? Eu vou trazer a governança da empresa para perceber qual é o perfil de personalidade da Maia. Qual é como é que ela é sanguínea. Você faz a consultoria para a pessoa descobrir quem ela é. Ela é sanguínea, ela é colérica, ela é fleumática, ela é melancólica. Então, dependendo de como ela... você faz mentorias, né? Exatamente. Mentorias e aí já fica bom, porque você identifica o gerente que está no lugar errado, o vendedor que deveria... Eu faço essas coisas aí na minha área de comunicação e marketing, mas eu não sou coach, não. Mas tudo bem, você deve ter uma formação que leva a pessoa a descobrir... se conhecer e saber que tipo de gestor ela é, que tipo de problemas. E ela entender também o colaborador dela. E o cliente, ela consegue dialogar. Uma visão holística, né? Exato, ela consegue dialogar de forma mais fácil. E eu vou trazer para o privado, para eu e você, resolver uma situação e não trazer para o Estado. Porque trazer para o Estado demora, trazer para o Estado você está trazendo um terceiro. Se a pessoa é zangada, se ela é colérica, se ela bate na mesa e fecha a porta com o pé, ela pode ter muitos problemas na empresa dela. Não só com os pacientes, mas com os funcionários e colaboradores também. Enfim, gente, o céu é limite nessa área de direito. Doutor Nairon, um prazer conhecê-lo. Eu não o conhecia. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, por estar trazendo um letramento jurídico nessa área, não só para empresas, mas para consumidores também. Eu acho que quando educa um lado, o outro se educa, e no seu caso, eu acho que a intenção é que as coisas funcionem, embora você trabalhe com demandas, né? Mas eu acho que quando a gente trabalha com demandas, a gente também tem a parte do direito que é muito bacana, que é a de conciliação, né, do entendimento em relação a isso. E é um direito novo, entre tantos, né, que estão aí hoje. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Maia. Como falei no início, foi um prazer enorme estar concedendo essa entrevista para você. Eu, particularmente, sou seu fã, né? Obrigada. Eu acho que você é uma das maiores comunicadoras que a gente tem no estado do Piauí. E é muito feliz a gente estar desenvolvendo esse trabalho
E também Sim. a gente está sendo pioneiro no Brasil sobre um tema novo, né? Sobre um tema novo. E um piauiense, né? Quer dizer, que conseguiu identificar com inteligência, né? Com os sócios, quais eram essas demandas emergentes, né? E urgentes, né? Dentro de um segmento que cresce muito. E aí é muito legal a gente chegar e vai, em vez de ser contratado por um paulista para poder fazer uma audiência em Teresina, a gente contratar um paulistano fazendo audiência para um piauiense. É super gratificante a forma que você vê o cliente olhando para você. Sim. E todo mundo fala assim, eu quero agora conhecer Teresina, eu quero conhecer o Piauí. É outro game, eu acho que é o mesmo jogo com times diferentes. Exatamente. Né? Acho que é bacana isso do empreender e do globalizado, valorizando o local, porque não tem mais limites, né? Não tem mais barreiras. Né? Então, isso é muito bem-vindo em todas as áreas. Obrigada pela entrevista. Eu vou para um breve intervalo comercial, você não saia daí que a gente ainda tem giro, tem dados que falam, tem tanta coisa boa no programa de hoje ainda. Eu te espero. Até já.